Bom, vamos aqui para a primeira questão, aquecer um pouquinho, né? A primeira questão, ela traz os conceitos para a gente de lançamento, ok? Eu tenho um tipo aqui de lançamento que é parabólico desde o início, e esse lançamento ele tem um nome. Qual é o nome desse lançamento que é parabólico desde o início? É o lançamento oblíquo, ok? Então, só para a gente relembrar alguns conceitos básicos, vamos ler a questãozinha, vamos que vamos. Durante uma ventania, uma árvore sofreu certa inclinação e depois retornou à posição inicial. Nesse processo, um de seus frutos foi projetado e submetido à ação exclusiva da gravidade. Tropinha, quando ele fala assim, ó, a ação exclusiva da gravidade, é uma informação muito importante. Significa dizer aqui que, por exemplo, a força de arrasto, que é a força da resistência do ar, a força de atrito, elas estão sendo desprezadas. Ou seja, eu tenho aqui um sistema que tem condições semelhantes às do vácuo. Então, tem uma situação aqui em relação ao topo de queda livre. Vamos tomar cuidado, beleza? Vamos que vamos, hein? Descrevendo o arco de parábola. Observe no esquema a trajetória do fruto e as setas 1, 2, 3 e 4, que representam os possíveis vetores de velocidade resultantes na altura máxima. Essa informação aqui, hein? A altura máxima é extremamente importante para a gente. Bora que bora. Sabe-se que a altura máxima é alcançada pelo fruto alguns instantes após o seu lançamento. Nesse caso, o vetor velocidade resultante no fruto é representado pela seta. Tropinha, qual que vocês marcariam aí na IAR domingo? Altura máxima. O que acontece na altura máxima? Pensa aí no Pikachu lançando a bola. Quando essa bola chega na altura máxima, o que vai acontecer com ela? Pegadinha essa aí, hein? Pegadinha. Quando chega na altura máxima, pensa comigo. A bola vai subir, 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 subir até um certo limite. Esse limite nós chamamos de altura máxima. Quando ela chega nesse limite, vai ocorrer uma mudança de sentido. A bolinha vai começar a descer. Guarda isso no coração. Sempre que ocorre uma mudança de sentido na física, a velocidade em algum ponto será igual a zero, ok? A velocidade é onde? A velocidade é em y. Então, nós temos isso aqui, ó. A situação que nós temos é semelhante a essa. Eu tenho uma bolinha, ok? Essa bolinha, ela vai fazer um movimento parabólico. Quando ela chegar no topo desse movimento, que é exatamente aqui, né? Vai ter aí a sua altura máxima, né? Quando ela chegar exatamente nesse ponto, veja bem, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai parar de subir. Se ela para de subir, em y, a velocidade dela é igual a zero. Ou seja, a única parte de velocidade que ela tem aqui é na horizontal, porque o movimento na horizontal ele permanece. Agora, na vertical, momentaneamente, ele é igual a zero, até que ela comece a descer, ok? Então, na altura máxima, a gente tem essa propriedade aqui, ó. A altura máxima, a velocidade em y é igual a zero. A velocidade em x é diferente de zero e constante. Não varia. Tudo bem? Belezura, tropa? Podemos, então, marcar? Pensando nisso, qual é o nosso gabarito? Não pode ser a 4, porque ainda não mudou de sentido. Não pode ser a 1, porque ele para de subir. A 3, perceba que a 3 eu tenho uma parte de movimento na vertical. Não pode ser também. Ou seja, só tem a 2 aí para a gente marcar, sendo o gabarito letra B. Brasil, né, tropa? Vamos que vamos, hein? A questão de número 2, ela é muito clássica da IAR, e dentro das 24 questões de física que a gente tem na IAR, elas são consideradas fáceis. São questões de termometria. Para vocês que já estão aí bisurados em questões da IAR, vocês sabem do que eu estou falando. A IAR, ela traz termometria com uma certa recorrência. Então, a gente precisa estar muito bem preparado para domingo nas 3 escalas padrões. Quais são as 3 escalas padrões? Graus Celsius, graus Fahrenheit e, sem o grau agora,
Kelvin, ok? Então, a gente precisa saber converter uma na outra. Então, eu trouxe essa questão aqui para a gente relembrar. Vamos para cima, Tomás, vamos que vamos. Bom, eu tenho aqui a temperatura de 70 graus Celsius. Aí vamos ver o que a questão nos pede. A temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que na altitude 9.000 metros, a água entre em ebulição a 70 graus Celsius. Com o termômetro graduado na escala Fahrenheit, opa, tropinha, eu tenho aqui uma mudança de escala, ok? O valor obtido da temperatura de ebulição na água será igual a... ano passado, o Juan tá ligado, ano passado o nível subiu um pouquinho, né? Ano passado, na segunda edição, porque na primeira foi mais tranquilo. Então, vamos que vamos, hein? Ó, eu tenho aqui graus Celsius e graus Fahrenheit. Perfeito? Qual que é a fórmula de relação entre as duas? Como que eu converto uma na outra? Vou relembrar aqui, hein? A temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9 vai ser igual a temperatura em graus Celsius sobre quanto? Sobre quanto? Sobre 5. Aí, bisuradamente, tu já vai como? Tentar economizar o tempo, né? Eu sei que a temperatura em graus Celsius vale 70. Automaticamente, eu já vou ficar ligado aqui que o 70 eu consigo simplificar com 5. Dividindo por 5 aqui vai dar 1. Dividindo por 5 aqui vai dar quanto? 14, certo? Então, multiplicando agora cruzado, vai ficar aqui TF. Opa, deixa eu botar aqui na corzinha certa. TF menos 32 é igual a 14 vezes 9, ok? Então, TF vai ser igual a, jogando para o outro lado 32 somando, qual vai ser o nosso gabarito? 158. Muito bem, né, Guilherme? Essa aí é para não zerar, ó. 158 graus Fahrenheit. Agora, é padrão da EAR cobrar a questão de termometria. O que aconteceu, né, no ano passado foi uma exceção, né, uma exceção da regra que sempre tem. Agora, o padrão é o quê? A EAR investe muito em questões de termologia no geral. Então, calorimetria e termometria e transformações da termodinâmica são conceitos que podem estar na prova de domingo, ok? Então, ó, escalas termométricas, calorimetria e transformações gasosas, muito provavelmente vai ter pelo menos uma questão voltada para esses temas. Então, a gente não pode dar mole porque é um tema simples. A gente não pode vacilar em questão simples, ok? Gabarito aqui. Letra D, estamos indo, hein? Estamos indo bem, hein? Vamos parar, não. Por falar em gases ideais, tá aqui, ó, uma questão para relembrar vocês, né, das equações dos gases ideais. O que vocês precisam saber para a prova da EAR no domingo? Muito simples. Eu tenho duas equações que caem muito em termodinâmica em gases ideais. Duas. Essa questão aqui é sobre uma dessas duas. Agora, quais são as duas equações que vocês precisam estar aí com essa informação na veia? A primeira equação é a famosa Povotó-Piviti ou Piviti-Povotó. Tanto faz que a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Então, esta equação aqui que eu escrevi, tropinha, tem que estar no sangue. Povotó-Piviti. A outra, que é o tema dessa questão aqui, é a equação de Clapeyron, né? Essa aqui, ó, PV igual a nRT. Então, essas duas têm que estar no sangue para domingo, fechou? Vamos que vamos, hein? Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Tropinha, eu vou sublinhar isso aqui, porque a EAR já cobrou esse tópico em outro cenário. Veja bem, quando eu falo que o gás está se expandindo, está sofrendo uma expansão volumétrica, presta atenção comigo. Se o volume está aumentando, eu posso afirmar que o trabalho é positivo. Guarda isso. Se o volume aumenta, o trabalho ele é realizado pelo gás. Olha a diferença. Quando a EAR fala o trabalho é realizado pelo gás,
É porque o trabalho é positivo. Agora, ela pode falar assim, ó, o trabalho foi realizado sobre o gás. Significa que alguém veio do lado de fora e comprimiu esse gás. Agora, ele não teve uma expansão, ele não teve um aumento de volume, ele teria aí, nesse segundo caso, uma redução de volume. Tudo bem? Beleza? Pergunta do Caio. Prof, a EAR não especifica se o gás é mono ou diatômico. Caio, vamos lá. Se o gás for monoatômico, ela não precisa especificar. Aí você vai usar aquela fórmula da energia, né? 3 meios de NRT. Agora, se for diatômico, ela tem que falar. Porque o padrão de questão de termodinâmica é ter gases monoatômicos. Então, se for monoatômica, ela não é obrigada a falar. Agora, se for diatômica, ela tem que falar. Beleza? Então, vamos continuar aqui, hein? Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre à pressão de 8 atm e a constante universal dos gases, que é o R, é 0,08. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra de gás corresponderá a... Tropinha, vamos lá, hein? Primeira coisa. Caio, Pedro, Juan, povo aí que está participando, vamos que vamos. Primeira coisa, hein? Pegou um gráfico. Primeiro ponto a observar desse gráfico é o índice dele, ok? Então, a primeira coisa que eu vou observar é o índice. Eu já sei que esse índice aqui da ordenada é de volume e esse índice aqui da temperatura, né, da abscissa, está relacionado à temperatura. Aí, Ronieri, quando eu tenho aqui, ó, temperatura, falei de gases ideais, eu tenho temperatura, obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Guarda isso. Se aqui, por exemplo, no lugar de K estivesse graus Celsius, a gente teria que realizar a conversão para depois substituir na fórmula, ok? Então, falei de termodinâmica, tem nem conversa. Temperatura tem que estar em Kelvin. Cristal, se não tiver, primeiro você vai transformar e num segundo passo você vai calcular o que a questão pede. Fechou? Então, vamos lá, tropinha. Me ajuda aqui, hein? Para essa questão, vou aplicar a equação de Clapeyron. Cadê? Guilherme, vou te dar o bizu da equação de Clapeyron, hein? Não sei se vocês conhecem. Pensa agora aí na tua tão sonhada aprovação. Pensa aí na tua tão sonhada aprovação, Juan, e fala para ela. Equação de Clapeyron. Por que equação de Clapeyron? Veja bem, olha o bizu. Equação de Clapeyron, hein? Por você, nunca rezei tanto. Pronto, não esquece mais. Por você, nunca rezei tanto, ok? Então, ó, pressão. A pressão vale 8. O volume, 1.500, porque é o volume associado à maior temperatura, esse ponto aqui, ok? É igual ao número de mols, que é a nossa incógnita, vezes a constante. Bisuradamente, já joga logo para a potência de 10, entropia. Fica mais fácil de fazer as contas, tá? E a temperatura, 600. Aí agora tu para aqui devagarzinho, ó. Tu para aqui e vai simplificando. Olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito. Tu não é bobo, tu não é boba. Sabe que tem 2 zerinhos aqui, ó. Pode cortar. Pode cortar o 8 também. Ainda tem possibilidade de simplificar. Eu tenho 6 aqui e o 15 aqui. Ambos são divisíveis por 3. Já simplifica aqui por 3, vai dar 2. Já simplifica aqui por 3, vai dar 5, ok? Então, resumindo aqui, o que sobrou? 5 é igual a 2 vezes 10 a menos 2, ok? Vezes N. Esse bizu aí, Guilherme, ele é mais pesadinho, né? Eu evito, mas eu já fiquei sabendo desse também. Eu conheço cada bizu bravo, mas eu passo pela peneira, entendeu? Eu passo pela peneira. Mas se tá te ajudando, Guilherme, o importante é te ajudar. Se tá te ajudando, segue o baile, entendeu? É isso. Não, bom que ajuda. Como é que é? Não duvide dos meus métodos, veja apenas os meus resultados, não é isso? Não questione meus métodos. Isso aí. Bom, seguindo aqui, vou jogar essa parcela para o outro lado dividindo. Vai ficar 5 sobre 2 vezes 10 a menos 2 igual a N. 5 sobre 2 é 2,5. Quando eu jogo 10 a menos 2 para cima, vai 10 ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai dar 250 mols, ok? Bom, a questão de número 4, tropinha. Ondas. A EAR
adora questão de fenômenos ondulatórios, adora questão de gráficos de onda. Então, você precisa saber diferenciar a amplitude, você precisa saber diferenciar, né, o comprimento da onda, o nó de uma crista, enfim, tudo isso precisa estar no sangue. Para recapitular, vou aproveitar que essa questão é teórica de ondas e vou colocar aqui, ó, um gráficozinho, só para a gente relembrar alguns conceitos importantes, tá? Aula de revisão, light, zero estresse, vamos que vamos. Bom, primeiramente, a onda ela tem 3 pontos importantes, tá? O ponto de equilíbrio é chamado de nó. O ponto máximo é chamado de crista. E o ponto mínimo é chamado de vale. O que poucas pessoas sabem é que a crista e vale podem ser chamados de outro nome. Qual é o nome que a crista e o vale podem ser chamados? Né? Eles podem ser chamados de ventres, ok? Então, qualquer ponto pico de uma onda, que é crista e vale, pode ser chamado também de ventre. Então, a crista é um ventre máximo e o vale é um ventre mínimo, perfeito? Belezura. Outra informação que vocês precisam saber é a amplitude. O que é amplitude? É a distância de algum pico até o eixo de equilíbrio. Então, poderia dizer que é a distância do vale até o eixo de equilíbrio, ou a distância da crista até o eixo de equilíbrio, ok? E para nós finalizarmos aqui a leitura de um gráfico de uma onda, guarda isso no coração, a gente precisa analisar o comprimento dessa onda pelo gráfico. Então, o comprimento é a menor distância para essa onda repetir um padrão. Aí você vai fixar um ponto. Por exemplo, se eu começar a analisar do nó, o que está acontecendo com essa onda a partir do nó? Ela começa a subir em relação a esse eixo de equilíbrio aqui, tá beleza? Onde que ela volta a subir em relação ao eixo de equilíbrio? Bom, onde que ela volta a subir em relação ao eixo de equilíbrio não é no segundo nó, é no terceiro nó. Então, eu já sei que de um nó até o outro nó, eu tenho um comprimento de onda. Outro ponto, se eu fixar a crista, de uma crista até a outra crista, eu tenho novamente um comprimento de onda. E aí vai, ok? Para a gente finalizar essa leitura de gráfico, existe uma equação que ela é fundamental, tanto é que ela é chamada de equação fundamental da ondulatória. A gente usa essa equação tanto para ondas especificamente, quanto para MHS. E MHS é um dos conteúdos que eu mais aposto para domingo, ok? Se tiver com dúvida em MHS, reveja aí alguns pontos. Eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente fazer também, perfeito? Mas MHS é um conteúdo certeiro. Vamos que vamos, hein? Bom, a equação que eu falei com vocês é essa aqui, ó. Vou botar aqui do ladinho. Essa aqui. Velocidade é igual a comprimento da onda vezes a frequência. A famosa você lambe faca, ok? Essa aí tem que saber. Agora, bora ler a questão, gente. Essa questão aqui, ela é muito interessante porque ela traz um contexto na física gigante, assim, enorme. Se a gente tivesse tempo, poderia ficar aqui 1 hora debatendo só essa questão com vocês. Mas como a gente não tem, eu vou recapitular aqui os pontos principais, ok? Então vamos lá, o que a gente precisa saber? Lá atrás, na época de Newton, surgiu um debate na física. Qual era o debate? O debate era sobre o comportamento da luz. Newton achava, né, acreditava que a luz era um corpúsculo, tinha natureza corpuscular, de matéria, ok? E essa ideia ela foi defendida por anos. Até que um tempo depois veio um cara chamado Huygens e falou assim: Newton, olha só, eu não estou falando que você está errado, não. Só que a luz ela sofre difração. Se ela sofre difração, Newton, ela também é uma onda, porque difração é um fenômeno ondulatório. O que é difração, para quem não lembra? É a propriedade da onda contornar os objetos, os obstáculos, ok? Então, se eu estou falando aqui, alguém coloca o ouvido ali na porta do estúdio, dá para escutar o que eu estou falando, porque essa onda consegue contornar essas pequenas aberturas, perfeito? O nome disso é difração. Mas na época, Newton era idolatrado, galera. Idolatrado. Então, ninguém deu atenção para o Huygens. Aquele que contrariava Newton era silenciado automaticamente.
Aí, beleza. Passou-se anos, até que veio um cara chamado Thomas Young. Pronto. Thomas Young comprovou que a luz, ao mesmo tempo que era um corpúsculo, que já estava comprovado lá atrás, ela é uma onda. Então, para que serviu esse experimento aqui do Young? Para comprovar que a luz ela tem uma propriedade ondulatória. Por quê? O que esse experimento fez? Ele mostrou que a luz ela era capaz de contornar essas fendas aqui, e automaticamente, para fazer um teste, ele colocou 2 fendas lá na frente. E aí, o que aconteceu? Essa parte da luz contornava aqui a primeira fenda, vou usar uma coisinha diferente, e a outra parte contornava essa segunda fenda. Mas vocês conseguem perceber, tropinha, que está tendo aqui, ó, encontro de ondas? Toda vez que tem encontro de ondas, uma compete com a outra em relação ao espaço. Uma interfere no caminho da outra. O nome disso é interferência. É um fenômeno ondulatório também. Então, através desse experimento, que na IAR pode vir aí como experimento de Young, ou experimento da dupla fenda, Young conseguiu comprovar que a luz tem uma natureza ondulatória. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela está sofrendo difração, que é um fenômeno de onda, ela sofre também a interferência. Aí, Cristal, olha só como é que ele conseguiu ver esse encontro de ondas aqui. Ele conseguiu ver porque lá no final ele via uma parte da parede totalmente escura, que ele chamou de franjas escuras, e uma parte da parede totalmente clara. O que é isso? Quando ela ficava escura, é a interferência destrutiva. Quando ela ficava clara, é a interferência construtiva. Então, por esse motivo, o nosso gabarito aqui dessa questão é a letra D. O experimento de Young ele serviu para comprovar aí que a luz tem uma natureza ondulatória, porque corpuscular já tinha sido comprovado, e pelo fato da luz sofrer esses 2 fenômenos, difração e interferência. Então, para finalizar aqui, a luz ela funciona como o quê? A luz é incrível, porque ela é o único corpo na natureza que tem esses 2 comportamentos. A gente chama de dualidade da luz. Ao mesmo tempo que ela é uma onda, ela é uma partícula. Surreal, galera, surreal. A física é linda demais. Eita lasqueira! Estática! Aí sim, hein? Estática. Para quem já pegou a questão da IAR para fazer, sabe que estática é um conteúdo que cai com uma certa frequência, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês estática de ponto material, que está aqui, e posteriormente a gente vai fazer uma questão de estática de corpo extenso, perfeito? Corpo extenso, chamado aí de torque, equilíbrio de corpo extenso, ok? Tropinha, agora vamos lá. Por que estática gera uma dificuldade normalmente? Porque para você aprender estática, você tem que aprender esse conteúdo aqui, ó, que muita gente pula, chamado de vetores. Eita, glórias! Tu só sabe estática se você souber vetores. Então, só para recapitular aqui, para vocês conseguirem entender essa questão, beleza? Então, ó, o que vocês precisam saber de vetores para saber de estática? Decompor um vetor. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor assim, né, na diagonal, e eu digo para vocês que esse vetor é um vetor F, um vetor força, e ele vale 20 newtons, ok? E, ao mesmo tempo, eu falo que esse vetor F está fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tem régua aí, Ale? Valeu. 30 graus. O que a gente precisa saber para entender estática, tá? Fica ligado aqui comigo, que é a revisãozinha aqui, ó, marota de vetores. A gente precisa entender que esse vetor, ele está na diagonal. E toda vez que ele está na diagonal, ele tem 2 sentidos. Então, o que a gente precisa fazer com ele? Separar esses sentidos, ok? Então, ó, Caim, me ajuda aí, hein? Tu que não sacou até hoje, vai sacar agora. Se eu lançasse aqui, eu tô com arco e flecha, e lançasse ele de forma inclinada, de forma a dele estar na diagonal, ok? Essa flecha, você concorda comigo que ela teria 2 sentidos? Se eu lanço dessa maneira, ó, na diagonal, perceba que a flecha, ao mesmo tempo que ela vai para cima, ela está indo também, dependendo do referencial que vocês estão me vendo aí, para a direita ou para a esquerda. Opa! Então, ela tem uma parte na vertical e tem uma parte na horizontal. Então, para aprender estática, a gente tem que relembrar isso, ok? Vamos só revisionar aqui rapidex essa questão.
Como que a gente separa esse vetor? Imagina que você está fazendo um corte, ó, pegou uma tesoura, cortou esse vetor pela metade, perfeito? Então, ó, a metade eu vou puxar para a vertical. E a outra metade eu vou puxar para a horizontal. Agora, um vetor não é um vetor sem a seta. Um vetor não é um vetor sem o sentido dele. Pergunto a vocês agora, tropinha. Na vertical, o sentido é para cima ou para baixo? Se eu prolongar esse vetor, ele vai cada vez mais para cima ou cada vez mais para baixo? Fala comigo aí, tropinha. Me deixa no vácuo, não, ué. O que vai acontecer com ele aqui? Hã? Esse vetor na diagonal aqui, esse vetor azul, ele vai cada vez mais para cima. Então, o meu FY, ele está para cima. E o meu FX? Meu FX está para a direita. Beleza? 100%? Como que eu faço para calcular o FY e o FX? Valeu, Maria! Bom, como que eu faço, tropinha, para calcular o FY e o FX? Pega a ideia aqui, hein? Pega a ideia. Se tu tá com dúvida em vetores, vai tirar essa dúvida agora se ficar ligado aqui. Por que eu apaguei esse vetorzinho aqui, hein? Que eu vou puxar ele e vou completar esse triângulo. Eu posso deslocar vetores? Posso. Peguei o vetor que estava aqui, ó, apaguei ele e desenhei ele aqui, justamente para fechar um triângulo retângulo, ok? Obrigada, Helena! Obrigada, minha linda! Então, olha só. Agora a gente tem um triângulo retângulo. Se você consegue montar um triângulo retângulo na física, agradeça a Deus. Por quê? Porque a gente trabalha muito bem com triângulos retângulos. Parece que não, mas nós sabemos calcular o seno, o cosseno, o teorema de Pitágoras. Tudo isso que eu falei está relacionado ao triângulo retângulo. Então, na física, ele nos ajuda demais da conta, beleza? Então, vamos lá. Qual é o objetivo aqui para que vocês entendam essa questão de estática? O objetivo é que vocês saibam separar, saibam calcular a parte em Y e saibam calcular a parte em X, perfeito? Então, vamos que vamos, hein? Como que eu calculo a parte em Y? Perceba que a parte em Y, tropinha, é o cateto oposto do ângulo de 30 graus. Ah, então meu FY vai ser o F seno de 30, porque o seno eu uso quando eu quero o cateto oposto. Show do milhão? Seno de 30. Agora, e o FX, hein? O FX, ele é o cateto que está encostando nesse ângulo de 30 graus. Se ele está encostando, se ele está ao lado, ele está adjacente. O cateto adjacente, eu vou usar cosseno. Então, vai ser F cosseno de 30. Ficou claro isso, tropinha? 100%? Então, sabendo disso, vamos que vamos. Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula, conforme a figura. Deu aqui a figura. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro. Dinamômetro é um equipamento que mede a força, beleza? Ele marcava 10 newtons. Tropinha, então olha só. Vou fazer aqui um ponto material. Vou traçar as trações, né? Vou representar as trações aqui. Eu tenho a tração em 1, beleza? Essa tração 1 é a que passa pelo dinamômetro, vale 10 newtons. Eu tenho a tração em 2. E aqui eu vou ter uma tração 3 para baixo, mas ela vai ser igual a força-peso. Então, já vou escrever logo peso no lugar de T3, ok? Tanto faz, é da sua escolha. Aí, olha o que ele pede. O peso em newtons da esfera pendurada é de... Bom, tropinha, vamos lá, hein? Separei aqui, ó. Cadê? Para a gente desenhar melhor, né? Primeiro, estática. O que tu precisa saber? Estática vem de parado, de equilibrado. Então, quando cair questão de estática, o que você precisa fazer com muita calma? O equilíbrio em X e o equilíbrio em Y. Qual é o nosso objetivo final aqui? Preste atenção, não. Vem comigo aqui, ó. Momento muito importante dessa aula, tropinha. Muito importante. Bom, o nosso objetivo é calcular a força-peso. O Pedrão já se ligou aí, ó. Para estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. Então, é o seguinte, se tem que ser igual a zero, eu vou aplicar esse conceito para X e para Y, beleza?
Vamos que vamos aqui comigo, ó, em x. O equilíbrio em x. Tropinha, o que eu tenho aqui em x? Está de cara, eu não estou vendo nada. Ah, mas essas trações, elas estão nas diagonais, então eu posso separar elas. A tração T2, por exemplo, ela vai ter uma parte aqui para horizontal, que eu vou chamar de T2x, beleza? E a tração T1 vai ter uma parte também na horizontal, que eu vou chamar, adivinha, olha a criatividade, de T1x, beleza? Era só isso? Não, eu tenho que separar agora a parte na vertical. Vou fazer em verde, hein? Fica ligado aqui comigo. Na vertical, eu vou ter o meu T1y, tudo bem? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. E eu vou ter também o meu T2y. T2y. Perfeito até aí, tropinha? 100%? Agora, eu preciso saber quais são esses ângulos aqui, ó. Qual é este ângulo e qual é este ângulo? Cristal, como que eu vou saber? Bizu fácil, regra do Z. Pela regra do Z, ó, aqui forma um Z, não forma? Então, esse ângulo aqui é igual a esse, aqui vale 30 graus. Aqui também forma um Z. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, 60 graus. Perfeito? Bora que bora, hein? Quero a ajuda de vocês agora. Em X, o que eu tenho em X? Eu tenho T1x para a esquerda, né? Tenho T1x para a esquerda. E eu tenho T1x para a direita. Se a força resultante é igual a zero, tudo que puxa para a esquerda, tropinha, tem que ser igual a tudo que puxa para a direita. Imagina aí que a gente estivesse numa aula, num aulão aí, né, que está dentro dos nossos projetos, e aí eu chamasse o Ranieri e o João para nos ajudar. O João puxa o meu braço direito, o Ranieri puxa o meu braço esquerdo. Se eu não saio do lugar, quer dizer que a força resultante aplicada sobre mim é igual a zero. Quer dizer que a força que o Ranieri está fazendo é igual à força que o João está fazendo. Então, aqui eu posso aplicar isso também. Tudo que está para a esquerda, que é T1x, vai ser igual a tudo que está para a direita, que é T2x. Ok? Agora, quem é T1x? Nós já sabemos. T1x é T1 cosseno de 30. Quem é T2x? T2x é T2 cosseno de 30. Fechou? Até aí, tranquilo? Aí vem comigo aqui, tropinha, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Quanto que vale o T1? O T1 a questão deu, ó, vale 10. Vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. O T2, nesse momento, é o que eu estou querendo descobrir, no equilíbrio em x, vezes o cosseno aqui é cosseno de 60, né? Cosseno de 60, que vale meio. Tudo bem? Show do milha? Podemos aqui cortar o sobre 2 com sobre 2. Logo, chegamos à conclusão que o T2 é igual a 10 raiz de 3 newtons. Cristal, mas ele pede a peso, pô. Por que tu tá calculando T2? Porque eu vou associar agora o equilíbrio em Y. É essa a regrinha. Tu faz o equilíbrio em X ou em Y, tudo bem? Não necessariamente nessa ordem. Tu vai fazer a questão e vai analisar, opa, é mais fácil fazer aqui primeiro o X. É mais fácil fazer o Y. Mas você precisa fazer o equilíbrio nas duas direções. Agora, fazendo na vertical, em Y. Tropinha, quem eu tenho em Y? Eu tenho duas forças para cima e uma para baixo, ok? Duas para cima e uma para baixo. Me respondam aí, por favor. Quem é que está puxando para cima? Quais são as forças que puxam para cima, tropinha? Vou fazer em verde, hein? Quais são as forças que puxam para cima? Falem comigo aí, tropinha. Hã? Fala aí, João. Me ajuda aí, João. Quais são as forças que estão puxando para cima? Ninguém, ninguém? Vou falar então. Boa, Pedro. Pedro. T1y mais T2y. Tudo isso vai ser igual à força que está puxando para baixo, que é a peso. Rianzinho, nesse caso, a gente não vai ter normal, porque não tem contato com superfície. A normal só vou ter quando tiver contato com a superfície. Show? O nosso objetivo é calcular peso. Então, vamos desmembrar isso aqui. Tropinha, se T1x é T1 cosseno de θ, T1y vai ser T1 seno de θ. Cristal, o que é esse θ? Coloca logo aí o θ do T1 é 30 graus. Mais T2 seno de 60.
Tudo isso é igual a força-peso. Fechou? Show do milhão? Então, ó, tá meio boladinho aqui, porque o desenho tá bem pequeno. Então, para representar, ficou bem boladinho, né? Mas são essas duas forcinhas aqui, beleza? Me ajuda aí, tropinha. Quanto que vale T1? T1 vale 10. E o seno de 30, mais conhecido como meio. Mais T2, que nós calculamos, tá vendo a importância do passo 1? T2 vale 10 raiz de 3, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é igual a peso. Nesse momento aqui, ó, tu agradece a Deus, porque eu vou conseguir tirar essa raiz, beleza? Então, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9, que é igual a 3, perfeito? Já vou simplificar isso aqui, vai dar 5. Já vou simplificar isso aqui, vai dar 5, né? Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 5 vezes 3. Fechou? Então, para nós finalizarmos aqui do ladinho, peso vai ser igual a 5, mais 5 vezes 3. Primeiro multiplicação, depois soma. Peso vai ser igual a 5 mais 15. Peso vai ser igual a 20 newtons. Quem falou 20 newtons aí, ó, parabéns, hein? Show? Caio, em alguns exercícios dá para desconsiderar a direção X, mas isso é muito raro, porque normalmente ele te dá uma direção como base. Então, ele te pede algo na vertical, mas você não consegue ir num passo apenas. Você precisa antes usar a horizontal como artifício e depois concluir a questão. Bisuradamente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: questão de estática, na maioria esmagadora das vezes, ela tem 2 passos. Então, se você tiver 2 passos ali na questão de estática, já saiba que tu está no caminho certo. Que antes você vai usar uma direção para depois aplicar na outra. Vamos que vamos, hein? Bom, para a gente relembrar bastante esse conteúdo de vetores, que é importante, né? Para estática, para campo elétrico. Tem alunos meus com dificuldade em campo elétrico, mas quando eu paro para analisar, conversar com eles, a dificuldade não é no conteúdo de campo elétrico, é no conteúdo de vetores, ok? Então, tropinha, esse conteúdo ele tem que estar na veia, tem que revisionar constantemente vetores, ok? E por que gera essa dificuldade? Porque não é um conteúdo aplicável. Tu não consegue enxergar do nada uma setinha passando para cá, uma setinha passando para lá, na tua vida, no teu dia a dia, né? Como acontece com outras áreas da física. Então, é um conteúdo abstrato, por isso que gera essa dificuldade. Agora, é um conteúdo difícil? Nem um pouquinho, beleza? Então, vamos que vamos. Aqui é uma soma vetorial, vou dar um bizu master para vocês, que a gente vai usar em outras questões também. Mas quando eu falo de soma vetorial, eu tenho aí 2 métodos. Vamos ver se vocês lembram, hein? Para somar vetores, eu tenho 2 métodos. O primeiro método, chamado de polígono. O segundo método, chamado de paralelogramo. Beleza? Olha, fico feliz aí, Luquinhas, Cauã, estou ajudando vocês. Que bom, contem comigo. Então, olha só, tropinha, o que a gente precisa saber é que o polígono ele vai ter regras que são diferentes do paralelogramo. Agora, o que eles têm em comum? Ambos servem para somar vetores, beleza? Então, ó, o paralelogramo, eu posso utilizá-lo quando eu tenho apenas 2 vetores. Se eu tiver só 2 vetores, eu posso utilizar o paralelogramo. E o polígono, a partir de 2 vetores. Então, 2 ou mais. 2 ou mais vetores. Beleza? O polígono, para saber o valor, você vai ter que analisar o desenho. Ok? E o paralelogramo? Para saber o valor, você vai aplicar a lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos para a física tem uma modificação. Não sei se vocês lembram, mas eu vou trazer aqui como uma espécie de revisão, né? A lei dos cossenos para a física, no lugar, né, do menos que a gente usa na matemática, na física a gente vai usar um mais. Então, como que ficaria aqui a montagem, a estrutura da lei dos cossenos? S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Aí na matemática teria um menoszinho, na física tu lança o mais. Mais 2ab cosseno de θ. Pronto. Está aqui a lei dos cossenos, onde esse S é a soma vetorial. Perfeito? Então, ó, questãozinha tranquila,
que está pedindo aqui para calcular o módulo do vetor resultante. Ele fala que cada lado vale 1 centímetro. Questão clássica da IAR. A IAR já cobrou várias questões assim, perfeito? Então, eu tenho aqui cada ladinho valendo 1 e eu quero saber o vetor resultante. O polígono, tropinha, é o modo mais fácil, porque para você fazer aqui o método do polígono, você precisa só fechar um polígono. Então, aqui eu vou fechar o pedaço que está faltando. Pronto. Fechei o pedaço que está faltando. Agora, Cristal, um vetor não é um vetor sem o sentido dele, sem a seta dele. Ele precisa da seta. A seta, o sentido, vai estar para onde? Isso que vocês precisam guardar. Vem comigo aqui, ó. A resultante vetorial, ela começa do primeiro e termina no último. Ela aponta para o último. Então, aqui nessa questão, eu só tenho 2 vetores. Se eu tivesse 10 vetores, a soma começaria do primeiro e apontaria para o último. Perfeito? Então, ó, a direção e sentido são conceitos que confundem, né, Thomas, normalmente. Mas vamos esclarecer aqui rapidão. O que é direção? Direção é reta. Então, quando eu falo de direção, eu tenho 3 possibilidades, perfeito? Horizontal, vertical e diagonal. Então, direção é reta. E o sentido é a seta, é para onde a seta está apontando, perfeito? Então, essa seta, ela vai apontar sempre para o último vetor, que nesse caso é esse aqui, o segundinho, né? Aí ele me pede aqui o valor dessa soma vetorial. E aí, tropinha, como é que a gente vai fazer para calcular isso aqui, hein? Vamos pensar junto comigo. Bom, novamente, voltando aqui para a questão anterior que eu relembrei vocês, né? Vetor na diagonal. Quando eu tenho vetor na diagonal, eu tenho que separar ele. Vamos que vamos, hein? Separando esse vetor na diagonal. Me ajuda aqui, tropinha. Não desliga, não. Foca comigo que é um momento muito especial. Vocês sabem que física peneira os candidatos na IAR, né? É uma das disciplinas que joga o nível lá em cima, é uma das disciplinas que a gente tem aí o maior índice de reprovação, os maiores, né, índices de reprovação. Então, vamos focar para a gente passar pela peneira da aprovação, perfeito? Não desliga, não. Pensa aí, o máximo de pensamento positivo que você possa ter e foca aqui comigo. Tropinha, eu vou pegar esse vetor e vou decompor ele. Aí eu quero que vocês me ajudem. A parte dele na vertical vai começar daqui e terminar aqui. Por que, Cristal? Bom, porque o tamanho dele é esse. O tamanho vermelho está aqui. Eu não posso fazer uma xerox dele na vertical, que a gente chama de projeção, e aumentar até aqui, por exemplo. Não faz sentido, entende? Então, para fazer uma projeção, eu tenho que ser o mais realista possível. E o máximo que ele chega é aqui. Agora, e o sentido? Ele está indo mais para baixo ou mais para cima? Ele está indo cada vez mais para baixo. Perfeito? Agora vamos na horizontal. Na horizontal, ele pega essa parte aqui, ó. Esta parte. Beleza? Eu quero saber quanto vale o lado vermelho. Agora, vamos lá. Para saber o lado vermelho, eu tenho que saber os outros 2 lados do triângulo. O lado vermelho é a minha hipotenusa. Eita, Glórias! Tem um triângulo retângulo. Quando eu tenho triângulo retângulo, eu posso aplicar tio Pitt, teorema de Pitágoras. Sempre que eu tiver um triângulo retângulo, eu posso aplicar um teorema de Pitágoras, certo? Teorema do tio Pitt. Agora, esse aqui, deixa eu ver, alguém aí já sacou, Pedrão, né? Pedrão já sacou, que é um triângulo pitagórico. Ai, dá até uma alegria quando eu vejo triângulo pitagórico. Gente, o bizu do triângulo pitagórico é um dos mais interessantes que eu já vi na vida. Porque você pega aí catetos enormes e consegue calcular de cabeça. É surreal. O triângulo pitagórico é aquele que tem a estrutura 3, 4, 5. Eu trouxe mais uma questão aqui que é de leis de Newton, que usa um triângulo pitagórico que tem um cateto alto. Vou mostrar para vocês. Então, olha só. Esse ladinho aqui vale quanto? Vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Opa! Este lado aqui vale 4 centímetros. E esse aqui? 1, 2, 3. Eita! Esse lado vale 3 centímetros. O aluno, o candidato, né, desatento, o que ele faria? Iria aplicar aqui o teorema de Pitágoras e ia gastar uns 20 segundos desnecessariamente. Agora, o candidato que estuda aqui conosco, no Pratimate, já está bisurado, meu irmão. Já olha, meu filho, 3, 4, quanto que vale aqui?
a hipotenusa obrigatoriamente vai valer 5. Pronto. Marcou e vai ser feliz. Pronto, vamos aí para a próxima questão. Essa questão aí, chega arrepia, né, Guilherme? Cara, é muito emocionante, cara. É muito emocionante. Meu Deus, deixa eu ver aqui se eu... Já que eu tô falando de triângulo pitagórico, eu vou pular aqui para a questão 10, porque é uma aplicação de triângulo pitagórico que não é diretamente 3, 4, 5, mas tem essa estrutura, perfeito? Então, vamos ler a questãozinha e vamos ver se a gente consegue enxergar um triângulo pitagórico. Lembrando que triângulo pitagórico é aquele que tem que ter 3, 4, 5. Então, deixa eu só fazer aqui um bizu antes de vocês conseguirem detectar aí, rapidão. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, se eu tivesse esse triângulo aqui, ó, tá? Aqui eu tenho a minha hipotenusa desse ladinho. Deixa eu fazer de uma cor diferente. Tropinha, se eu tivesse esses valores aqui, ó, presta atenção, hein? Tá prestando atenção? Presta atenção aqui comigo, hein? Se eu tivesse esses valores aqui, ó, 24 metros, deixa eu ver aqui, 32 metros, quanto que vale o X? Tivesse 24 metros, 32 metros. Cristal, sempre vou ter triângulo pitagórico? Não, não é sempre. Mas se for, você tem que aproveitar essa oportunidade para economizar tempo. Então, primeiro faz um teste. Eu posso transformar na estrutura 3, 4, 5? Se eu puder, meu amigo, vou ser feliz. Pronto. Ranieri, meus parabéns, meu querido. 40. Por quê? Para quem não conseguiu enxergar, vai enxergar agora. Receba aqui, ó, 24 eu posso transformar em 3 vezes quanto? 8. Se desse lado eu puder transformar também em 4 vezes 8, automaticamente eu sei que é pitagórico. Vamos ver? 32. 32 é 4 vezes 8. Olha que benção. Automaticamente, o x tem que ser 5 vezes 8. Perfeito? Então, perceba que o triângulo pitagórico ele tem que estar na estrutura 3, 4, 5. E o múltiplo tem que ser o mesmo para geral, senão não vale. Beleza? Sabendo disso, relembrada aí o que é triângulo pitagórico, vamos agora para a questãozinha de número 10, que fala sobre leis de Newton. Vamos que vamos, hein? Bora, bora. Para um experimento de estudo das leis de Newton, um recipiente com massa de 100 quilogramas, vamos lá, deixa eu sublinhar logo, 100 quilogramas, foi colocado sobre um carrinho em uma superfície plana. 3 grupos de pessoas exercem forças distintas sobre esse sistema, conforme representado na imagem 1. Beleza. As forças aplicadas sobre o mesmo sistema, visto de cima, estão representadas na imagem 2. Quem vê de cima, quem olha e vê de cima assim, está vendo a imagem em 2 dimensões. Né? Tá vendo? Não está vendo aí a profundidade, está vendo em 2 dimensões. E para a gente é mais fácil de interpretar em 2D do que em 3D. Então, bisuradamente, você não vai olhar para a imagem 1, tu vai olhar para a imagem 2. Ok? Então, vamos lá. Considerando apenas a força resultante exercida pelos 3 grupos, o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado que atua sobre o recipiente é igual a... Bora lá, tropinha? Bom, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, hein? Vou olhar aqui e vou perceber os dados. Então, para fazer questão de física, tu precisa se ligar nos dados. É como se fosse aí uma receita de bolo. Bom, para fazer um bolo de laranja, tu tem que ter pelo menos a laranja, farinha de trigo e ovos. Se você tem esses 3 elementos, tu já sabe o que fazer com esses 3 elementos. Agora, se em vez de laranja você tiver uma cenoura, não, agora, Cristal, eu já tenho que aplicar uma outra fórmula. Então, perceba que a escolha do caminho na física depende dos dados. Automaticamente, guarda isso para a tua vida. Se você tiver força e massa junto na mesma questão, automaticamente você tem que pensar na segunda lei de Newton. Força e massa junto. Cristal, isso aí, a receita e o bolo que vai formar é a segunda lei de Newton. Bisuzinho da segunda lei de Newton para tu ficar feliz aqui, ó. Física realmente é meu amor. Física realmente é meu amor. Tem gente que fala assim, não, Cristal, prefiro assim, a física realmente me assusta. Mas esse eu não gosto não, bullying com a física, eu sou uma pessoa que gosta de incluir, então
Física realmente é meu amor. E pronto, ok? Meus amores, o que ele quer aqui? A questão pede aceleração. Me deu a massa foi dada. A massa vale 100 quilogramas. Mas para calcular a aceleração, eu preciso antes da força resultante. E aí, perceba que aqui eu tenho 3 forças. E a força resultante é uma só. É a força total. É o somatório vetorial das forças. Novamente, vetores, ok? Agora, esse caso de vetores aqui, ó, mamão com açúcar, para quem se ligou nos casos anteriores que eu ensinei. Tem 3 forças. Primeiro, na horizontal, eu tenho 160 puxando para a direita e 40 puxando para a esquerda. Automaticamente, na horizontal, eu sei que eu vou ter quantos newtons para a direita? Se eu tenho 160 para a direita e 40 para a esquerda, eu vou ter 120 newtons para a direita. Show do milhão? E aqui, ó, na vertical, para quem não está vendo, aqui é 90 newtons para baixo, tudo bem? E eu só tenho esse na vertical, então, na vertical, a minha resultante é 90. Eita, agora, tropinha, olha só. Agora, a gente precisa calcular essa resultante, beleza? Então, essa resultante aqui, ó, ela vai ser justamente a minha hipotenusa. Ah, Cristal, já sei, olha só, vou aplicar aí o teorema de Pitágoras, né? Força resultante ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Tropinha, olha o trabalho que tu vai ter aqui, ó. Rapidão, fazer pelo modo tradicional, tá? Fica triste comigo não, rapidão, ó. FR ao quadrado igual a 12 vezes 12, 144, seguido de 2 zeros. 14.400. Mais 90 ao quadrado, 9 ao quadrado, 81, seguido de 2 zeros. 8.100. Meu Deus do céu, dá uma preguiça, né? Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 20, deixa eu ver aqui, 14 mais 8, 22.500. A raiz disso. Cristal, se eu for fatorar aqui, meu Deus, o 100 até consigo separar ali, mas vai me dar um trabalho, hein? Tem outro caminho, não? Tem mesmo? Qual é o caminho? Triângulo pitagórico, uai. Perceba que 120 é igual a quanto, gente? 120. 120 é a mesma coisa que 4 vezes quanto? 120 é 4 vezes 30. E o 90? O 90, tropinha, é 3 vezes 30. Automaticamente, a minha hipotenusa só pode ser quanto, tropinha? 5, vezes 30. Ou seja, a minha hipotenusa é 150 newtons. Aí, gostou, né? Não, na moral, esse bizu é maneiro, pô. Esse bizu aí merece um like. Para quem não deu um like aí, pô, galera, esse bizu é top de linha. Bom, 150 newtons. Sabendo da força resultante de cabeça aqui, ó, tu já substitui ali na segunda lei de Newton. 150 é igual a massa que vale 100 vezes A. E corto 2 zerinhos aqui, ó, corto 0 com 0. A é igual a 15 sobre 10, dividir por 10, volta uma casa, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Zero estresse se você for um candidato bisurado. Se tu não for, aí tem que estudar mais um cadinho. Show? Mas estudando pratimate, trapinha, vocês serão bisurados certamente. Bizu de quem está na luz, é isso. Vamos voltar aqui para fazer as outras, né? Essa aqui é de potencial, essa aqui é tranquilinho, né? Vamos fazer logo essa aqui. Na ilustração estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire a maior energia potencial elétrica possível se for colocada no ponto. Tropinha, é o seguinte, tá falando aqui, né, da energia potencial. Então, a energia potencial ela é diretamente proporcional ao potencial. E como que eu calculo o potencial aqui, né? O potencial vai ser K, que é a constante, vezes a carga sobre a distância. Em outras palavras, quanto menor for a distância, maior será o potencial. E ele fala que é dado por um campo aqui, ó, que a carga, né, é positiva. Então, eu vou analisar esse lado aqui, ó. Tem cargas positivas.
Quem está mais próximo? Quem está mais próximo é 1. Então, para não zerar, né? Letra A. A de aprovação certa. Beleza? Show de... Então, vamos que vamos, hein? Questão de número 7. A questão de número 7, ela é muito interessante. Muito interessante. É uma questão de magnetismo unido com força centrípeta. Para quem está ligado às questões aí anteriores da IAR, sabe o que eu estou falando. Cobra ou não cobra? Magnetismo e movimento circular. Demais, né? Tropinha, magnetismo e movimento circular cai muito. Os dois juntos, melhor ainda. Vamos que vamos, então, ler e entender essa questão, tá bom? Vamos lá. Um elétron E de massa M e carga Q executa um movimento circular uniforme, MCU, tranquilo, devido à ação de um campo magnético constante de intensidade 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Show? Isabelle já tá ligada, né? Todo ano cai, né? Thomas também sabe, Pedro, demais, cai muita coisa. Admita que a razão módulo da carga sobre a massa é igual a 1,6 vezes 10 a 11 coulombs por quilograma. Então, nesse momento, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte. Cristal, ele não me deu o valor nem da carga nem da massa, mas ele me deu o valor da razão. Então, eu vou ter que fazer manipulação algébrica para encontrar a carga sobre a massa, que eu sei quanto é a carga sobre a massa. Eu não sei nem quanto vale a carga separada, nem a massa separada. Agora, se eu dividir as duas, eu sei quanto vale. Então, o que eu vou ter que fazer? Manipulação algébrica para encontrar essa razão. A última prova da IAR foi pesada em manipulação algébrica, por isso que eu fiz questão de trazer esse tema aqui hoje. Manipulação algébrica na disciplina de física está sendo cada vez mais presente, né? Não só na IAR, mas como nosso foco aqui é na IAR, vamos trazer esse tema. Nessas condições, a velocidade angular em rádio por segundo desenvolvida pelo elétron é igual a... Bom, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui a dúvida, professora, aquele T ali significa o quê? Esse Tzinho aqui, né? Esse T é a unidade de campo magnético. O campo magnético é medido em Tesla. Na dúvida, tu lembra aí de uma das maiores empresas, né? Que é a empresa voltada para tecnologia, do Elon Musk, que é Tesla. Em homenagem ao grandioso físico Tesla, Nikola Tesla. Então, a unidade de campo magnético é Tesla. Tudo bem? Então, Tropinha, olha só, por falar em campo magnético, o que é necessário para IAR? É necessário que você saiba calcular as forças magnéticas, ok? E eu tenho duas fórmulas importantíssimas para a força magnética. Vou te dar 2 bizus aqui que você não vai esquecer mais, beleza? Então, vamos que vamos, ó. Primeiro ponto, se for uma força magnética geral, sem especificar onde está acontecendo, você vai usar essa fórmula aqui, ó. F é igual ao campo magnético, né? Força é igual ao campo magnético, vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno de θ. Cristal, se ele não me der o seno de θ, tu considera 1, tudo bem? Que é o maior valor possível. Se ele não der, zero estresse. Ele está considerando que é 1. Agora, tropinha, toma cuidado. Se ele falar assim, eu quero a força magnética em um fio condutor. Beleza? Tu vai usar essa fórmula aqui, ó. Segura aí. Força é igual a campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno de θ. Beleza? Show do milhão? Então, ó, essas duas fórmulas você precisa memorizar. Só que eu sei muito bem que é muita fórmula para memorizar. Então, vou entrar aqui agora com 2 bizus, vocês vão gostar, hein? Vamos lá. Imagina aí que vocês tenham uma amiga chamada Kelly, amiga muito querida, chamada Kelly, e a Kelly está prestes a fazer o vestibular para passar para medicina. Vou chutar aqui um curso, né? Aí você vai lá e manda uma mensagem para ela, ó. Faça um bom vestibular, Kelly. Faça um bom vestibular, Kelly. Pronto. É a força magnética. Pegou o bizu? Faça bom vestibular, Kelly. Pronto. E essa aqui? Essa aqui é a melhor de todas. Se pudesse botar até a música aí, dei mole, tinha que ter combinado antes. Bom, essa aqui é de uma música que estourou em 2022, se eu não me engano. A famosa Filho do Bill. Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Tá ligado essa música aí? Então, ó, Filho do Bill. Pronto.
Força magnética em um fio condutor, filho do Bill. Não esquece mais, beleza? Então é fácil, bom vestibular Kelly e filho do Bill. Pronto, zero estresse. Como a questão não fala que é em um fio condutor, eu vou eliminar aqui o filho do Bill e vou focar no faça um bom vestibular Kelly. Agora, você, candidato que já está bisurado, tem que pensar o seguinte: aqui eu tenho uma carga que está se movimentando e ela faz um movimento circular. Só que quem é que está provocando essa movimentação? É a força magnética. Porém, tropinha, sempre que a gente tem um movimento circular, a gente tem uma força que aponta para o centro. Qual é o nome desta força? O nome desta força é força centrípeta. Então, o que eu posso afirmar aqui nesse momento para vocês é que a força centrípeta vai ser igual a qual outra força? A força magnética, ok? Força centrípeta é igual à força magnética. Gostei da complementação, o Ranieri. Kelly da Silva, gostei. Então, ó, entenderam essa temática aqui, tropinha? Isso é muito importante. Se não entendeu isso aqui, ó, já fala logo que eu explico, porque sem isso nada funciona. É o raciocínio principal. Repetindo aí, se tu estiver desligado em algum momento, foca aqui comigo. A carga está fazendo um movimento circular. Se ela está fazendo um movimento circular, ela tem força centrípeta, ok? Agora, quem é que provoca esse movimento circular? É a força magnética. Então, eu posso afirmar que, nesse caso, a força centrípeta é igual à força magnética. Aí, agora, a gente vai começar a trabalhar com a álgebra, ok? Antes da gente começar a trabalhar, deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui, ó. Reparem que a questão me deu o campo magnético representado com uma bolinha. Isso é importante demais, tá? Vou botar aqui para vocês, ó. Quando vocês tiverem o símbolo do campo magnético, que é esse aqui, tá? Representado com uma bolinha, e quando vocês tiverem o símbolo representado com um xizinho circulado, significa fatores diferentes. O X, imagina que você quer acertar um alvo, tu marca um X. Então, o campo magnético está entrando. Se o campo magnético tiver uma bolinha, significa que ele está saindo, ok? É uma informação muito importante. Mas bora lá. Força centrípeta é igual a força magnética, tropinha. Agora eu quero a ajuda de vocês aí, hein? Vamos que vamos. Força centrípeta, qual é a fórmula? A fórmula da força centrípeta é mv² sobre R. Perfeito? E a fórmula da força magnética? Cristal, se não especificou, é essa geral aqui, né? Faça um bom vestibular, Kelly. Perfeito? Show do milhão? Automaticamente, eu sei que eu posso cortar o ao quadrado da velocidade com esse V aqui. Aí agora eu vou pensar um pouquinho, por quê? Ele me diz aqui, ó, que é a carga sobre a massa. Para ter a carga sobre a massa, tropinha, eu tenho que pegar esta massa aqui, que está multiplicando a velocidade, e jogar ela para o outro lado, ela vai dividindo, perfeito? Automaticamente, o que a gente vai ter aqui, ó? Velocidade sobre o raio é igual a campo magnético vezes a carga sobre a massa, que é justamente o que a gente precisava. A carga sobre a massa a gente já tem. O campo magnético também nós já temos. Agora é só terminar a questão. Agora, talvez alguns de vocês podem estar se perguntando, Cristal, ele me pede o ômega, que é a velocidade angular. Aqui eu não estou vendo o ômega. Tem algum passo a mais para fazer? Sim, a gente pode puxar aqui uma setinha e entender que o V sobre R é igual a ômega. Eu vou provar para você, ó, rapidão. Equação aí mais básica de movimento circular, tá? V é igual a ômega R. Lembram dessa equaçãozinha? Então, se eu quero ômega, eu vou isolar ele, vou jogar o raio para o outro lado dividindo. Automaticamente eu tenho isso aqui, ó. Velocidade sobre o raio é igual a ômega. Tropinho, o que eu quero dizer nesse momento para você é o seguinte: se eu tiver a razão de V sobre o raio, automaticamente eu já tenho um valor de ômega. Então, ao calcular aqui essa razão V sobre o raio, eu já estou dando para a questão a resposta que ela quer, que é o valor de ômega, ok? Então, vamos aqui finalizar a questão juntos. Existe não? Vamos que vamos. No lugar de V sobre R, vou lançar aqui logo o ômega.
vai ser igual a campo magnético, que é 3 vezes 10 a menos 5, vezes a razão aqui. A razão vale 1,6 vezes 10 elevado a 11, beleza? Tropinha, 3 vezes 1,6 vai dar 4,8, ok? 10 a menos 5 com 10 a 11 vai dar quanto? 10 elevado a sexta. Então, o nosso gabarito aqui vai ser igual a 4,8 vezes 10 a sexta. Qual é a unidade de velocidade angular, hein? Radiano por segundo. Fechou? Show do milhão, show do milhão? Então, ó, 4,8, letra A. Show de... Essa questão aqui, tropinha, o que está pedindo? Está pedindo uma expressão. Agora, vamos ver qual é a base que a questão dá para a gente chegar nessa expressão, ok? Uma partícula O descreve um movimento retilíneo uniforme. Está sujeita à ação das forças F1, F2, F3, F4, conforme o desenho abaixo. Está aqui o desenho. Podemos afirmar que... Tropinha, é o seguinte... Deixa eu ver. Opa. Cadê? O que eu fiz aqui? Ah, achei. Tropinha, se é um movimento retilíneo uniforme, a gente não tem nem que quebrar a cabeça, não. Dá para quebrar a cabeça nessa questão, mas não tem necessidade. Se é um caso de MRU, que você precisa saber? Prova da EA cobra muita coisa cinemática. Então, 3 tópicos de cinemática tem que estar aí firmes. MRU, MRUV, trouxe questões bastante de MRUV, e vetores. Os tópicos aí tem que estar safo, por isso que eu estou relembrando, entre uma questão e outra eu puxo uma questão de cinemática, ok? Agora, se é um MRU, automaticamente a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, ela não está variando, a variação da velocidade é igual a zero. E se a variação da velocidade é igual a zero, a pessoa nem aperta o freio e nem aperta o acelerador. Significa dizer, em outras palavras para vocês, que a aceleração é igual a zero. Olha onde eu quero chegar, hein? E aí, caixinha do pensamento, hein? Caixinha do pensamento. Se a aceleração é igual a zero, pela segunda lei de Newton, física realmente é meu amor, a força resultante, ó, se o ar é igual a zero, a força resultante também vai ser igual a zero. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu somar todas essas forças aqui, tem que dar zero. Aí eu vou fazer isso, ó, vou fazer isso. Vou somar F1, vetor F1, com o vetor F2, com o vetor F3, com o vetor, com o vetor F4. Tudo isso tem que dar zero. Aí agora, nesse momento, Pedrão, a gente olha aqui, a gente olha para as alternativas. Por quê? Guarda isso também com muito carinho, tá? Candidato ou candidata que está bem treinado tem que ficar fazendo a questão olhando para a alternativa. Não tem caminho melhor. Olhando para a alternativa, eu reparo que a letra A, ele manteve todo mundo e jogou o F4 para o outro lado, e foi negativo. Tudo bem? Quando o F4 vai para o outro lado, ó, ele vai negativo. Por isso que a gente vai ter como gabarito, né, alfa. Questãozinha da SpaceX, sacou, né, Juan? Tá treinando, Juan, muito bem. Então, ó, F1 mais F2 mais F3, jogando um F4 para o outro lado, vai negativo, menos F4, ok? Então, nosso gabarito aqui é alfa, alfa, pronto. Show do milhão. Cainho, conseguiu pegar a ideia aqui? Tá indo? Tá firme na rocha? Então, vamos lá, hein? Ó, equação de Gauss a 12, dando um spoilerzinho, né? Mas vamos aqui para 11. Eita, respira fundo aí um pouquinho. Bebe uma aguinha aí agora, vê. Tá com o copinho do lado? Tem que estar com o copinho do lado. Quando vai para a live, tem que ficar com uma garrafinha. Ó, minha garrafinha já tá até aqui. Daqui a pouco eu vou beber um pouquinho. Pra gente, né, focar mais ainda. Tropinha, essa questão 11 é de equilíbrio de um corpo extenso. Então, quando eu falo de estática, ó, estática, eu tenho duas frentes dentro da estática. Show? Eu tenho aqui estática. Rapidão, Caim, já volto já. Eu tenho estática de um ponto material, que é a questão que a gente viu, de decompor as forças, né? Tudo bonitinho. E eu tenho agora
a estática, que é o equilíbrio, estática está ligada a equilíbrio, tudo bem? A estática de um corpo extenso. Estática de corpo extenso. Qual é a principal diferença aqui, tropinha? Principal diferença é que a estática de ponto material, a dimensão, o tamanho é desprezível, não vai influenciar. Então, a única condição de equilíbrio que eu tenho aqui é a força resultante ser igual a zero, porque o tamanho não influencia. Agora, em um corpo extenso, o tamanho influenciará. Se o tamanho influenciará, agora eu tenho duas condições para equilíbrio. A primeira é que a força resultante é igual a zero, como na anterior. E qual é a segunda? A segunda é que o torque, que eu posso chamar de momento, vai ser igual a zero. Então, tem duas condições aqui, perfeito? Agora, focando aqui em o que é o torque. O torque é uma tendência à rotação. Por exemplo, estou segurando aqui a caneta. Deixa eu pegar meu batom, porque essa caneta é muito cara. E aí o Michael vai brigar comigo se eu deixar cair. Não posso, não. Ó, o meu batom está em equilíbrio, tropinha. Então, significa que o torque resultante do meu batom é igual a zero. Agora, se eu coloco a base, o ponto fixo, que são esses dois dedos, um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, perceba que esse batom ele vai começar a querer rotacionar. Veja bem, ó. Rotacionou, certo? Então, o que é o torque? É essa tendência para rotação. Se tiver em equilíbrio, como eu mostrei aqui para vocês, ó, pronto, não rotaciona, perfeito? E é isso que a gente vai explorar aqui na questão 11. Entendemos o que é aí uma condição de equilíbrio. Aqui é quando o momento total é igual a zero, né? O momento resultante é igual a zero. E o que é momento? É a tendência à rotação, ok? Alguém lembra aí como que a gente calcula o torque? Alguém lembra a fórmula do torque? Alguém? Como que eu calculo um torque? Chamado também de momento. Ah, agora foi, né, Isa? Ai, que bom. Fico muito feliz quando vocês entendem. Gente, se não entender, ó, pode perguntar que eu vou explicar de N maneiras diferentes, ok? O importante é que as questões que eu trouxe para fazer com vocês hoje, que vocês saiam daqui sem dúvida, sem estresse. Então, se não entender, pode perguntar quantas vezes forem necessárias que eu vou voltar. Tranquilo? Fica com vergonha, não. Isso aí, o somatório dos momentos. Então, como que eu calculo, né, o momento, que é igual ao torque? Eu tenho essa fórmula aqui, ó. Força vezes B. Atenção, hein, tropinha? Atenção aqui comigo, vem cá. O que é o B? O B é o braço de alavanca. Agora, o que é braço de alavanca, tá? Braço de alavanca é uma distância. Mas é qualquer distância? Não. É uma distância muito específica. É a distância da força, da aplicação da força, até o ponto de equilíbrio. Por exemplo, aqui, onde que está o ponto de equilíbrio? Onde que está o ponto fixo? Está aqui, ó. Beleza? Está aqui. Aqui é o ponto de equilíbrio. Então, se eu aplicasse uma força aqui, uma força K, é força da cristal. Se eu aplicasse uma força aqui, qual que seria o valor do meu braço? Cristal vai de 1 até 6. Esse seria o teu braço de alavanca, ok? Então, braço de alavanca é uma distância muito bem definida da aplicação da força até o ponto de equilíbrio, ok? Agora, perceba o seguinte, se eu abrir a fórmula aqui bonitinho com vocês, vai ficar assim, ó, momento é igual a força vezes o braço. Se eu isolar aqui a força, eu vou ter essa consequência, olha só, momento sobre o braço é igual a força. O que eu quero dizer aqui com isso? Quanto maior for essa distância, menor vai ser a aplicação dessa força. Sabe onde vocês podem visualizar isso? Que eu gosto de dar exemplo de aplicação. Na maçaneta da porta. Perceba que a maçaneta da sua porta, aí no seu quarto, na sala onde você estiver nesse momento, perceba que ela está o mais distante possível da dobradiça. Ué, Cristal, por que a maçaneta não fica mais próximo da dobradiça? Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Por quê? Porque eu aumento o braço de alavanca. Então, a força para rotacionar a porta, ela é a menor possível. Tudo bem? Belezura? São grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. A questão fala para a gente que está em equilíbrio. Ela fala para a gente
que a força-peso dessa menina aqui é 600 newtons. A força-peso de cada um daqui é 800. Então, seria aqui 3 vezes 800 newtons. E o que ela me pede? Ela me pede a força-peso da barra, que está justamente aqui no centro de gravidade. Ó. Aqui eu tenho a força-peso da barra, porque a barra tem massa. Então, ela vai ter força-peso. Perfeito, tropinha? Para a gente concluir essa questão, a montagem dela, né, uma questão longa realmente, eu preciso apresentar aqui apenas mais um detalhe para vocês. Qual é o detalhe? O torque é uma grandeza que depende do sentido. Então, se o momento, que é sinônimo de torque, se o momento estiver no sentido horário, ele vai ser negativo, ok? Então, se o momento estiver no sentido horário, ele será negativo. Se o momento estiver no sentido anti-horário, ele será positivo. Fechou? Então, deixa eu perguntar para vocês aqui, ó. Essa menina aqui, se só tivesse ela, ok? Ela iria tender uma rotação torque no sentido horário ou anti-horário? O que vocês acham? Fala aí comigo, tropinha. Horário ou anti-horário? Essa menina aqui, ela tenderia a um sentido anti-horário. Tudo bem? Muito bem, Juan. Anti-horário. Agora, o peso da barra, esse PB aqui. Anti também. Muito bem, neguei a barra. Anti-horário, perfeito. Já essas três pessoas aqui juntas tendem a um sentido horário. E a questão me diz que está em equilíbrio, então se eu somar tudo, tem que dar 0. Então vamos lá, tropinha. Então vou escrever aqui para vocês, ó, um momento total, tá? Aí eu quero a ajuda de vocês com um sinalzinho que é muito importante. Vai ser igual a 0. Primeiro, o momento dessa menina aqui, como vai estar no anti-horário, vai estar positivo. Vai ser a força dela, que é a fórmula, ó, força vezes braço. Vai ser a força dela, que é 600, vezes o braço. Alguém poderia me dizer quanto vale o braço de alavanca dessa menina aqui? Alguém consegue visualizar? Quanto vale o braço de alavanca 1 dessa menina? O que é braço de alavanca, Cristal? É a distância da aplicação da força até o ponto de equilíbrio. Quanto que vale? Alguém consegue? Muito bem, vale 4, né? Para quem não conseguiu visualizar, ó, 2 até o eixo o ponto de equilíbrio, que é 6. Então, 600 vezes 4. Mais o peso da barra, que é o que a questão quer, perfeito? Vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é aqui até aqui, ó, que vale 1. Agora, essas três pessoas juntas tenderão um torque, né, no sentido horário. Então, o momento aqui vai estar negativo. Então, já vou colocar logo o sinalzinho de menos. Menos 3 vezes 800, que eu sei que vai dar quanto? Né? Vai dar 24, 2.400, vezes o braço de alavanca, que vale quanto aqui, tropinha? Vai de 8 até o 6. Perfeito? Vale 2. Tudo isso igual a 0. Trivial, porque é estática, Ranieri. Se você pegar a ideia uma vez, já é o necessário. Se você pegar o raciocínio uma vez, tu já consegue replicar numa bateria de questões. Então, vamos lá, tropinha, vamos terminar aqui comigo. 600 vezes 4, 2.400, mais o peso da barra, que é a nossa incógnita, menos 4.800. Tropinha, aqui, bisuradamente, já vou resolver logo isso. 2.400 menos 4.800 vai dar quanto isso? Vai dar 2.400, ok? Negativos. Então, PB menos 2.400 é igual a 0. Quando eu jogo para o outro lado, PB vai ser igual a 2.400 newtons. Fechou? Exatamente, Negueba. Só tem que prestar atenção e treino. Treino e prestar atenção. Então, vou marcar aqui o nosso gabarito, 2.400, letra B, vamos para a próxima. Em uma feira de ciências escolar, foi confeccionado um projetor com peças de baixo custo. Observe o esquema que ilustra a lente do projetor e um anteparo.
sobre o qual é projetada a imagem de objeto. Sabe-se que a distância P do objeto é de 11 centímetros. Vou anotar já que P vale 11 centímetros. E a distância P' entre a imagem e a lente é de 66,5 centímetros. Com base nas informações, a distância focal da lente em centímetros é igual a... Tropinha, vamos que vamos, hein? Primeiro ponto aqui para a gente entender, tá? Primeiro ponto. Já conseguiram matar? Que isso, vocês são uma máquina de fazer questão, bravos demais. Primeiro ponto para revisionar a óptica, tá? Óptica, eu tenho que saber o que para IA? Classificar as imagens, é o primeiro ponto, e as equações da óptica, ok? Então, para classificar as imagens, a gente precisa focar em espelhos. Para quem já fechou óptica, sabe que as lentes, elas repetem o comportamento dos espelhos quanto à classificação. A lente convergente, por exemplo, ela é semelhante ao espelho côncavo. A lente divergente é semelhante ao espelho convexo, ok? Então, tem aí 3 tipos de espelho: espelho plano, espelho côncavo e espelho convexo. Perfeito? Bisuradamente para vocês, o espelho plano é o que a gente está mais acostumado. Ele forma apenas um tipo de imagem. Alguém lembra aí a classificação da imagem formada por um espelho do tipo plano? Alguém lembra? Cristal, esqueci, o que eu faço? Vou chorar? Não. Tu vai lembrar do teu dia a dia. Quando você se olha no espelho, você se olha de cabeça para baixo? Você se vê de cabeça para baixo? Não, né? No espelho plano, que é o espelho comum, você não se vê de cabeça para baixo. Então, essa imagem, ela é do tipo direita. Sempre que é direita, ela vai ser virtual, sempre. Beleza? E ao olhar para o espelho plano, você não se enxerga nem menor, nem maior. Você se enxerga do mesmo tamanho. Então, a imagem aqui é igual. Agora, tem mais uma característica, hein? Que é apenas no plano. A imagem é enantiomorfa. Já foi questão da Yara isso aqui. Enantiomorfa. Toma cuidado. Ih, Cristal, que nome feio é esse? O que é enantiomorfa? Enantiomorfa é quando a imagem é reversa. Vou dar um exemplo para vocês, que já foi a questãozinha da Yara. Se eu tenho aqui, por exemplo, a letra E, que eu tenho um espelho plano, tem a letra E. Como que é a imagem, né? Como que é a imagem desse espelho plano? Bom, a imagem vai ter que ter do mesmo tamanho, direita, e vai ser reversa, como a aluna disse aí, muito bem, ou chamada também de enantiomorfa, ok? São sinônimos. Então, a imagem vai ser assim. A IAR já cobrou isso aqui diretamente 2 vezes, tá? Já cobrou com a letra E ou letra F, se eu não me engano agora foi a letra E mesmo, e cobrou com um horário. Ela deu um horário e falou assim, se a pessoa colocasse um espelho plano na frente do relógio, qual seria a imagem vista por essa pessoa? Então, bastava você saber isso, que a imagem ela vai ter essa propriedade mais importante que a enantiomorfa. Agora, se o espelho for convexo, hein? Se for convexo, se o espelho for do tipo convexo, tu agradece a Deus também. Por quê? Espelho convexo só forma um tipo de imagem, que é sempre virtual. Já dei o bizu para vocês. Se é virtual, é direita. E vai ser agora, alguém lembra aí? Vai ser virtual, direita e... Alguém? Bora, Luna! Bora, Isa! Vamos representar também. Aí, chegou mais uma menina aqui, a Ashley. Vamos que vamos. Essa aqui... E menor. Muito bem, meninos, muito bem. E menor. Cristal, esqueci. O que eu faço nesses momentos? Porque acontece, gente. Acontece da gente dar um branco. Agora, você tem que pensar 2 pontos, tá? Tem que ser sincero com você mesma. Num domingo, você vai pensar assim, pegou uma questão, deu um branco, mas você sabe fazer aquela questão, de alguma forma você já viu, você já fez questões durante o treino, você vai pular e vai pensando nela ao decorrer da prova e vai voltar nela. Porque uma coisa é você ter um branco de algo que você já fez anteriormente. E outra coisa é você ter zero noção da questão. Se você tem zero noção da questão, não vai ficar perdendo tempo nela. Vai para uma que você consegue e é mais elaborada, precisa de mais tempo. Agora, se simplesmente deu um branco, vai para a próxima pensando nela. Então, por exemplo, no espelho convexo, lembra do espelho que é lá no fundo do busão, do ônibus? O motorista ele não vai enxergar a senhorinha de cabeça para baixo. Pô. Nem pode. Agora, ele precisa ter um campo de visão muito alto. O que é campo de visão? É a área que ele está enxergando. E para a área que ele está enxergando aumentar, a imagem tem que ser cada vez menorzinha.
Perfeito? E no espelho côncavo, só para finalizar aqui rapidão, o espelho côncavo, a gente tem 4, aqui, ó, aqui é o 4, ó, 4 imagens, 4, beleza? Porém, o objeto pode ficar em 5 posições. E aí é o bizu que eu explico nas aulas do bizu tendinite, né? Você vai fazer aqui o bizu tendinite, e aí vai seguindo as classificações. Por exemplo, só para relembrar o bizu tendinite aí, Trapinha, na primeira posição, que é antes do centro, tá vendo que é o dedinho mindinho? Acompanha aí comigo, para quem conhece o bizu tendinite, para quem não conhece, vai conhecer agora. Quando está antes do centro, está no dedinho mindinho. Dedinho mindinho é o menor de todos. Então a imagem vai ser menor, né? Se aponta para baixo, é invertida. Toda vez que é invertida, é real. Aqui, a imagem é igual, beleza? Igual. Vai ser invertida e real. Agora aqui, eu tenho maior dedo, pô. A imagem vai ser maior possível. Vai ser invertida e real. E aqui, Tropinha, esse é o ponto mais importante, hein? O ponto onde o meu dedo está dobrado. O ponto onde meu dedo está dobrado é quando o objeto está no foco. Guarda isso para domingo. Se o objeto estiver no foco, não vai formar imagem. Perfeito? Aí, para quem acompanhou até aqui, sabe que a mão começa a doer, tu vira a mãozinha. Agora está apontando para cima, porque a imagem vai ser virtual, direita e, nesse caso, maior. Perfeito? Então, tá relembrado aqui com vocês os espelhos, né? As lentes, elas seguem o mesmo padrão. E agora vamos focar nessa questão que é a parte de cálculo da óptica geométrica. Esse bizuzinho, né, Júlia? Salvou, né, o bizu. Realmente, normalmente, quando eu ensino bizu tendinite, ajuda muito, muito mesmo. Porque óptica, gente, é um conteúdo que é mais teórico, né, do que cálculo em si. Então, se é mais teórico, tem mais conteúdo para gravar. E a gente tem que arrumar aí artifícios para ajudar. Então, vamos que vamos. Bom, eu tenho aqui, sem mais delongas, a distância do objeto até a lente, que vale 11 centímetros. Eu tenho a distância da imagem até a lente, que vale 66 sobre 5 centímetros. E eu tenho também o que ele quer, né? Que é a distância focal. Isso que ele me pede. Trapinha, a questão é de aplicação de fórmula, tá? Não tem muito o que pensar nessa questão aqui, não. Se ele me deu a distância da imagem, me deu a distância do objeto e quer a distância focal, você vai aplicar oficialmente, hein? A equação de Gauss. Vou escrever até aqui, para não ficar feio. Equação de Gauss. Agora, apelidada por nós, nas aulas aí do Pratimate, equação da fimose. Tu não esquece mais, para quem não conhece o bizu aí, a equação de Gauss é a equação da fimose. É assim, ó. Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. Pronto. Ok? Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. Tu não esquece mais. Gostou, né, Make? Aí, aqui é só bizu. Pratimate é modo bisurado ativado. Vambora. Ele quer a distância focal, hein? 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre 11 mais 1 sobre pelinha. Toma cuidado aqui com a matemática. Toma cuidado para não errar a questão simples por conta da nossa amiga álgebra. A álgebra veio para nos ajudar. É só usar com sabedoria, ó. Aqui no pelinha vai ficar 66 sobre 5. E eu vou fazer aqui uma pausa para tu pensar o que a gente vai resolver aqui. Bizu bom, né, Gabe? Eu também gosto desse. Boa, cara, no meu ensino médio, eu assistia videoaula dele também. É um amorzão, né? Boara é o patriarca, né, da física. É surreal, Boara é surreal. Vamos embora, gente. O que eu faço aqui, tropinha? O que eu vou fazer aqui? Bom, não vai cair na tentação de errar isso aqui, gente. Eu tenho uma divisão de 2 frações. Fica tranquila que você sabe resolver isso aqui. Como que a gente divide 2 frações? Muito bem, Isa, muito bem, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos embora, hein? 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre 11. O que vai dar aqui? Mais 5 sobre 66. Tropinha, tu vai fazer o MMC agora. Isso aqui, o MMC vai dar 66, perfeito? 66 dividido por 11 vai dar 6. 66 dividido por 66 vai dar 1. Então, isso aqui vai ser 6 mais 5, ok?
Isso aqui vai ser 11 sobre 66, dividindo por 11 em cima e embaixo, eu vou ter 1 por 6. Só que aqui eu tenho o inverso do foco, eu quero o foco. Então, vou inverter dos dois lados. Logo, a distância focal é igual a 6 centímetros. Perfeito? 6. Primeiramente, essa fórmula aqui, ela é fixa, tá? Você vai manter ela do jeitinho que ela está. Agora, quando que o pelinho aqui vai ficar negativo? Então, primeiro, só para fixar mesmo, tá, Pedrão? Vou manter a fórmula do jeitinho que ela está com mais aqui. Agora, pode ser que esse denominador fique positivo ou negativo, e aí, consequentemente, vai mudar o sinalzinho daqui. Cristal, beleza, mas responde a pergunta: quando que vai ficar positivo ou negativo no pelinha? Muito simples, Pedrão, vem comigo. O pelinha, ele vai ficar negativo quando... Alguém sabe essa aí? Quando a imagem for virtual. Guarda essa. Se a imagem for virtual, o pelinha ficará negativo. Então, por exemplo, bizu para tu, tá? Bizu. Se ele fala que o pelinha é menos 5, se fala que o pelinha é 5 centímetros, ele não te deu menos 5, porque ele quer como é que é o nome? Oxe, fugiu agora. Te testar, pronto, ele quer te testar. Aí, Pedrão, olha só, ele fala assim: a distância da imagem até o objeto é de 5 centímetros. Perfeito? Porém, o que acontece? Ele vai falar que o espelho, por exemplo, é convexo. Se o espelho for convexo, a gente relembrou que ele forma só imagem virtual. Então, só de falar o espelho convexo, ele já está te afirmando o seguinte: cara, presta atenção, esse pelinha, ele é negativo. Sacou a ideia? Se ele fala, é um espelho plano, o espelho plano só forma imagem virtual, meu amigo. Então, por mais que ele te dê o pelinha em módulo, pelo fato do espelho formar só virtual, ele vai ser negativo. E o espelho côncavo? Aí vai depender da posição do objeto. Aí, para tu saber, não vai ter jeito, bizu tendinite. Fechou? Então, tropinha, tá aí relembrado os principais conceitos de óptica. Nosso gabarito aí, letra A. Posso pular aqui essa questão de trabalho, vamos resolver até a 14, porque a 14 é de MHS, eu quero relembrar vocês, tá? Deixa eu só passar aqui, vamos resolver aqui. A 13 é de trabalho, é uma questão bem direta, tá? Bem direta mesmo. Ele me pede o trabalho realizado pela força aqui e me dá todos os dados. Então, vamos ler rapidinho para a gente ir para o nosso foco final, que é o MHS. Observe a reprodução da tela Cena Rural, de Cândido Portinari, na qual um trabalhador faz uso de uma enxada. Então, está aqui o trabalhador, né, usando enxada. Para usar a enxada, ele aplica uma força e gera deslocamento. Então, já destrava uma ideia na tua cabeça. Se você leu força junto com deslocamento, já tem que abrir o cadeado e saber que vai ter trabalho no meio. Força junto com deslocamento tem trabalho de uma força. O que é trabalho? É quando eu gero um deslocamento justamente por ter aplicado uma força. Fechou? Considere que um lavrador utiliza uma enxada de massa igual a 1,3 kg para realizar determinada tarefa. Ele faz um movimento com a enxada que desloca seu centro de massa C entre os pontos X e Y. Está aqui, ó, X e Y. É o deslocamento dele, né? 0,8 metros. Sucessivamente, em uma altura H média de 0,8 metros. Esse movimento é repetido 50 vezes. Então, o trabalho, no final, você tem que multiplicar por 50. De modo que, ao final da tarefa, a força exercida pelo lavrador realiza o trabalho. Não surpreendeu ninguém que está bem treinado. Observe o esquema. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor mínimo de T em joules é igual a... A Ashley já lançou aí a fórmula, muito bem, Ashley, gostei de ver, né? Fórmulazinha do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, né? Essa questão é uma clássica para não errar, né? A EAR, gente, olha só, a EAR, por ela ter 24 questões de física, ela pode colocar uma questão ridiculamente fácil, né? E questões mais elaboradas. Agora, outras provas aí, né, como a SpaceX, que tem uma quantidade muito menor, né, de 8 a 12 questões de física, dependendo da edição, né, se a gente for considerar aí de 20 anos atrás,
a gente limita muito a possibilidade de variar as questões. Agora, a EAR não. Para quem pega a questão aí da EAR anterior, tem questão que ele cobra unidade. Alguém me perguntou aqui da unidade do campo magnético, que é Tesla, isso já foi questão da EA. Aí você para analisar, caramba, questão direta, né? Só pede a unidade. Sim, porque tem 24. Então, nós vamos ter questões assim. Questões que nem precisa interpretar. É só tu aplicar diretamente a fórmula, beleza? Agora, Cristal, se ele não me der o cosseno, já dei bizu para vocês. Se ele não te der, ele está considerando o trabalho máximo. E o cosseno é igual a 1, tu não precisa colocar aqui, beleza? Agora, tem que lembrar de multiplicar isso aqui por 50 no final. Agora, tropinha, perceba que ele não me deu a força diretamente. Porém, ele me deu a massa e o deslocamento, né? E me deu a gravidade. E essa força é uma força vertical, ou seja, é a força peso, onde eu preciso apenas da massa e da gravidade para calcular ela, perfeito? Então vamos que vamos aqui, ó. Trabalho vai ser igual a 50 vezes a força peso, que é a massa, vale 1,3, vezes a gravidade, que vale 10, já colocando aqui o valorzinho, vezes o deslocamento, que ele já deu aqui, ó. Ele separou, ele não quis nem te dar o trabalho da geometria, ele já separou diretamente, falou que o deslocamento vale 0,8, ok? Bom, bizu para resolver isso aqui, ó. Essa vírgulazinha eu posso cortar com esse zero. Este zerinho eu posso cortar com essa casa decimal, ok? Eu sei que 5 vezes 8 vai ser 40. Agora, 40 vezes 13, quanto é que vai dar isso? 40 vezes 13, 520 joules. Gabarito aí, letra B de Brasil, de bom demais da física. Foca 100% aqui comigo para essa questão. Harmônico. Harmônico vem de quê? Harmônico vem de periodicidade. Harmônico vem de tempo fechado, um tempo padronizado. Perfeito? Que está ligado à mola, sim, né, Gueba? Muito bem, que está ligado à oscilação. Então, ó, vamos fazer aqui um mini mapa mental juntos do que a gente pode falar sobre o MHS, ok? Bom, primeira coisa, o MHS é um movimento conservativo. Portanto, meu povo, o MHS, a rigor, ele só existe no mundo das ideias, ele é ideal. Porque esse movimento não dissipa energia. Vou pegar aqui o gancho do Negueba. Negueba falou assim, professora, tá ligada à mola. Tá ligada à mola. Por exemplo, se a gente pega uma mola na realidade e a gente começa a provocar uma oscilação, essa mola vai oscilar até que chega um tempo que a resistência do ar começa a parar essa oscilação, não é? Só que para o MHS não existe força da resistência do ar. Essa mola, ela oscilaria para todo sempre, que é o que aconteceria se essa mola estivesse no vácuo, ok? Então, aqui na Terra, a gente teria um MHS só em laboratório, em condições criadas por nós, perfeito? O MHS, portanto, é um movimento onde a energia se conserva. Toma cuidado com isso, isso já caiu na SpaceX. O movimento harmônico simples, ele tem a energia mecânica conservada. Então, a gente pode ter também na prova domingo essa informação. Outro ponto, o MHS vai focar aqui em 2 sistemas. No sistema massa-mola, que é quando eu pego uma mola e coloco no final dela um bloquinho. Aí eu vou ter uma oscilação, ó, eu vou ter isso aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Eu vou ter isso aqui, eu vou ter a força peso, né, atraindo para o centro da Terra e a força elástica sendo restauradora, resistindo a esse movimento. Essa briga entre as duas infinita, ok? É o primeiro sistema chamado de massa-mola. O segundo sistema estudado aqui no MHS é o sistema pêndulo simples, ok? E aí a gente precisa saber de um ponto aqui. Sistema pêndulo simples. Perceba que eu trouxe uma questão, mas o meu objetivo é revisionar vários tópicos, ok? Então, quando eu tenho um pêndulo simples, tropinha, o que eu preciso que vocês saibam para que eu fique aí tranquila em relação à parte teórica, tá? Esse pêndulozinho, ele vai naturalmente oscilar com uma certa periodicidade, né? Vai oscilar de forma harmônica. E aí, quando esse pêndulo oscila,
ele tem posições importantes e a gente precisa saber, tá? Vamos lá. Primeiro, estas posições aqui dos extremos, elas são chamadas de posição de retorno. Retorno. Tá indo até aí? Posição de retorno, por quê? O pêndulo vai o máximo possível para a direita até que ele vai ter que querer mudar de sentido e vai retornar. Por isso que é chamado posição de retorno, simples assim. Posição de retorno. Pensando na energia, tropinha, o que eu posso afirmar? Que nessa posição de retorno, a energia cinética vale 0. Lembra que eu falei na primeira questão que sempre que ocorre uma mudança de sentido, a velocidade é igual a 0 em algum ponto? Se o pêndulo está retornando, é porque a velocidade vale 0 e a energia cinética valerá 0. Perfeito até aí? E aqui? Bom, aqui ele está no ponto de equilíbrio. Então, a velocidade dele é mínima nos pontos de retorno e máxima no ponto de equilíbrio. Perfeito? É uma aplicação que também já foi cobrada de pêndulo. Tá show do milhão até aí, né? Agora, quando eu falo do sistema massa-mola, na posição onde a mola retorna, de novo, a energia cinética é igual a 0. Agora, quando a mola está no máximo de sua deformação, está na posição de retorno, por exemplo, deformei a mola aqui o máximo possível, tá? Deformei ela a um X valendo 4 centímetros, por exemplo. Se eu falo para vocês que é o máximo da deformação, neste ponto aqui, a mola, pela força restauradora, vai começar a retornar. Então, duas contribuições que a gente tem. Primeiro, a energia cinética é igual a 0, que ela vai começar a retornar. Segundo ponto, tem uma outra energia que é a máxima, nesse momento. Qual energia é a máxima no ponto de retorno de uma mola? É a energia elástica, que ela foi deformada o máximo possível. Perfeito? Então, são colocações que a gente precisava relembrar para questão de energia. Agora, vamos focar aqui no que é muito cobrado em cálculo, né, de MHS. Eu tenho aí a fórmula mais importante do MHS, que tem que estar ligado para domingo. Cristal, não lembro da fórmula aí, que é a equação horária do espaço para o MHS. Essa fórmula, vou lembrar vocês agora, tá? Fica ligado aí, hein? Essa fórmula é chamada de elongação. Elongação é esse X aqui. E esse X é igual a tudo isso aqui. Agora, o que significa tudo isso aqui? Qual é a estrutura desta fórmula? Pega o bizu aqui comigo, hein? A elongação, eu tenho essa formulazinha aqui, ó. X é igual a A vezes o cosseno de ômega t mais θ zero. Perfeito? Elongação é essa formulazinha aqui, que é dada por essa equação. Então, recapitulando, tropinha. Amplitude vezes o cosseno de ômega t mais θ zero. Agora, bizuzinho aqui para vocês, hein? Bizuzinho, hein? Isa, foca aqui comigo, Isa. Normalmente, a gente tem essas letrinhas chamadas por outros nomes. Foca aqui comigo. Esse ômega, a gente sabe que é a velocidade angular, não é? Mas ele pode ser chamado por outros nomes. Pode ser chamado de frequência angular ou, atenção, hein? Bora, Isa! Bora, Negueba! Pode ser chamado também de pulsação. Guarda isso no teu coração. Pulsação. Beleza? Então, a velocidade angular, que a gente está acostumado, pode ser chamada de frequência angular ou, nome mais comum, pulsação. E o θ zero? O θ zero é o ângulo inicial, né? Mas ele normalmente não é chamado assim, não, hein? O θ zero, ele é chamado, Ranieri, vem comigo, de fase inicial. Inicial. O que é fase inicial? É o formato inicial da onda, ok? Então, guarda isso no teu coração. Quando ele fala elongação, é o X. Quando ele fala pulsação, é o ômega. Quando ele fala fase inicial, é o θ zero. Sabendo disso, questãozinha aqui, anterior da SpaceX, né? Pra gente pegar uma banca aí, que agora a IAR tá jogando mais para cima também, então jogando um nível similar. Vou parear aqui, vou colocar a equação da elongação embaixo dessa. Vamos que vamos, ó. X vai ser igual a
vezes o cosseno, abre parênteses, de ômega t, mais θ zero. Fechou? Agora vamos ver o que ele pede para a gente encerrar aqui a nossa live. Guarda mais um pouquinho. Garra! Vambora, time. Para x em metros e t em segundos, está aqui, ó. A pulsação, olha o bizu da tia Cristal. A pulsação, a fase inicial e o período do movimento são respectivamente. Tropinha, a pulsação, nós sabemos que é o ômega. É isso que ele quer. A fase inicial é o θ zero. E o período, o que é o período, Cristal? É o tempo para completar um ciclo. Por exemplo, período que a gente conhece aí. Período de rotação da Terra é o tempo que ela fecha um ciclo em torno dela mesma. Período de translação da Terra é o tempo que ela fecha o ciclo em torno do Sol. Então, período é o tempo para fechar um ciclo. Como que a gente calcula o período tendo aqui os dados, né, da questão? A gente pode usar esta formulazinha aqui, ó. Ômega é igual a 2π sobre o período, ok? Formulazinha lá de movimento circular, né? Tá aqui, fechou? Então vamos que vamos. Muito bem, Ashley, que orgulho, hein? Olha, rapaz, vocês estão muito bravos. Olha aí, tá geral acertando aí. Rapaz, olha, estou muito orgulhosa de vocês. Estou muito orgulhosa, que isso. Vamos embora, gente. Então, indo aqui para terminar essa questão finalmente, né? A amplitude já sai direto, se pedisse, está aqui, ó, 0,08. O ômega é o π sobre 4, então já vou escrever aqui, tá? Ômega é igual a π sobre 4 rad por segundo. E ômega nós sabemos que é a pulsação. Então, automaticamente, tropinha, eu elimino aí só a letra B, né? Só a letra B. Vamos continuar. A fase inicial θ zero, é o π. Opa, aí já facilita a minha vida. Posso eliminar a letra A e a letra B. Fico com a C e com a D. Guarda aí, hein? C e D, né? Agora vamos ver. Para completar, quanto que vale o período? Quanto vale o período? Vamos lá. Que isso, hein, Negueba? Tu tá bravo mesmo, hein, Negueba? Tá ostentando conhecimento. Tem mulher que tá metido. Ashley também, ó. Que isso, rapaz? Matheus. Ai, precisa nem mais de live. Vou encerrar logo isso aqui. Vamos embora, ó. Para calcular o período. Ômega é igual a 2π sobre o período. E, Cristal, o ômega nós já sabemos, né? Já mesmo? O ômega vale quanto? O ômega vale π sobre 4, igual a 2π sobre o período. Malandramente, você pode cortar o π com π, multiplicando cruzado aqui, ó, tropinha. Quanto que vai dar o período, tropinha? 4 vezes 2, mais conhecido como quanto? 8 segundos. Tá aqui, né? 8 segundos. Vamos fechar aqui na letra D. Letra D